Mês passado eu visitei 34 cidades em 6 diferentes países e me lancei um desafio: apenas fotografar com o meu Galaxy S24 Ultra. Neste vídeo eu vou te dizer como é que foi essa experiência e vou te passar 12 dicas para você fazer melhores fotografias com o seu smartphone. Não precisa ser um S24 Ultra não, pode ser qualquer smartphone. Dica número 1: a luz é fundamental. Como o próprio nome fala, fotografia é a escrita com a luz. Você precisa ter uma luz boa para fazer fotografia também com o seu smartphone. Principalmente fotografia de paisagem, é muito interessante que você tenha tempo para queimar ali, para ficar no mesmo lugar, para ter diferentes iluminações. Isso vai te possibilitar ter melhores imagens. Teve vários momentos na viagem que eu fiquei ali algumas horas, tinha tempo, principalmente quando a gente estava no hotel e tinha uma vista bonita do hotel, e eu fiz a mesma fotografia em vários momentos do dia, em diferentes dias, e eu via que o resultado ia melhorando muito. Então a dica é: cuide da luz, tente fotografar em momentos que você tem mais contraste, mais sombra e mais luz. Isso acontece principalmente no amanhecer e no anoitecer. Tem dois termos bem famosos na fotografia que são a Golden Hour e a Blue Hour, que são momentos de uma luz mais dourada, no caso da Golden Hour, e depois ela vem seguida pela Blue Hour, que é uma luz mais fria, mais azulada, que é um pouquinho antes de anoitecer. Então esses dois momentos são momentos muito legais para você fazer fotografia de paisagens com mais contraste, com uma luz mais diferenciada, que vai te destacar da fotografia padrão ali de qualquer outro turista que já fez a foto lá naquele local. Dica número 2: faça várias fotografias testando diferentes composições. Se tem um fator que faz a sua fotografia ser diferenciada, é a composição. É você entender o que é interessante para a pessoa que está vendo a fotografia. É fazer o olhar da pessoa navegar pela fotografia ali, explorar a sua fotografia, e para isso você precisa de uma composição interessante, certo? São vários os fatores que determinam uma fotografia interessante em termos de composição, mas para você ver o que funciona, você tem que experimentar, você tem que fazer várias fotografias diferentes, se movimente, tente fugir do clichê. Tem vários pontos turísticos que todos os turistas chegam no mesmo local para fazer a foto. Você tem certeza que o olhar mais comum, ele não vai ser tão interessante, então tente explorar ângulos diferentes, se abaixe, pega um primeiro plano em destaque, né? Não só aquele ponto turístico que você está fotografando, tente implementar um elemento na frente da fotografia que se destaque, que ninguém mais vai conseguir replicar. Composição é fundamental para qualquer fotografia, seja com o smartphone, seja com uma câmera profissional. Você tem que trabalhar a sua composição, e para isso você tem que fazer muita foto. Tem que ir lá e bater várias fotos de diferentes enquadramentos que você vai conseguir fotos melhores. Dica número 3: o elemento no primeiro plano é fundamental. E aqui entra também em composição, obviamente, como na dica 2, mas é especificamente sobre esse fator do elemento no primeiro plano, o quão importante ele é. Todo local que eu chego para fazer uma fotografia, principalmente locais mais famosos, eu tento sempre buscar um elemento de primeiro plano que se destaque, que vai fazer a minha foto se tornar única. Esse elemento de primeiro plano, ele é fundamental para uma boa composição. Então você tem ali o elemento que está mais próximo da lente, é esse elemento do primeiro plano. Depois a gente tem o segundo plano e o terceiro plano, que é o mais distante, certo? A fotografia normalmente se divide dessa forma: um primeiro plano, um segundo plano e um terceiro plano. E o primeiro plano é fundamental. Ele é muito difícil em alguns casos de você conseguir algo que se destaque, algo interessante, algo relevante. Muitas vezes o primeiro plano serve como uma linha condutora do olhar até o segundo plano, que é realmente o que você quer fotografar. Você está fotografando um prédio histórico e na frente desse prédio histórico tem um riachinho, que aí você coloca o riachinho em primeiro plano e o olhar da pessoa que vai ver vai ser conduzida pelo rio até o prédio histórico. Isso é a ideia do primeiro plano, é ele trabalhar junto com o resto da fotografia. Então a ideia não é botar um elemento totalmente aleatório ali na frente que não vá agregar a fotografia. A ideia é exatamente você botar um elemento que agregue, torne a sua fotografia mais interessante para quem está vendo. Tente trabalhar esse primeiro plano que a sua fotografia vai se tornar mais interessante. Dica número 4: explore as diferentes distâncias focais oferecidas pelo seu smartphone. Aqui no S24 Ultra eu nem tenho o que dizer, né? Eu tenho uma ultra grande angular equivalente a 13mm, tenho uma câmera principal equivalente a 24mm, tenho uma câmera 3x que é equivalente a 70mm e tenho uma câmera 5x equivalente a uns 160mm. Então eu tenho 4
4 distâncias focais, é como se eu tivesse 4 lentes disponíveis ali, me oferecendo diferentes composições, diferentes compressões dos assuntos que eu tô fotografando. Se você tá fotografando ali um local que é super bonito, tente trabalhar essas distâncias focais, priorizando você fotografar com a câmera principal, que é a câmera que vai ter a melhor resolução, a melhor nitidez, mas tente também trabalhar com a ultra grande angular, com a 3x, com a 5x. Saiba que a 5x não é simplesmente só para você aproximar e dar zoom. Você tem fatores de compressão, por exemplo, quando você tem um assunto na frente e você quer que o fundo desse assunto principal se aproxime, você utiliza lentes mais teleobjetivas. Então esse fundo acaba se aproximando do assunto que está aqui na frente. Você tem que entender para que serve cada uma das lentes, e para isso você tem que estudar e se inscrever nesse canal aqui, que tem muitas dicas de fotografia com smartphone e também com câmeras profissionais. Eu tenho certeza que se você maratonar esse canal aqui, você vai se tornar um fotógrafo bem mais competente. Dica número 5, utilizar principalmente as câmeras com melhor qualidade do seu smartphone. Então, se você sabe que a sua ultra grande angular, por exemplo, não tem uma qualidade muito boa, tente evitar ela, tente utilizar mais a 1x, a câmera principal, que vai ser mais próxima ali para fazer essa fotografia. Aqui no S24 Ultra a gente tem 4 excelentes câmeras, mas eu diria que a câmera principal e a 5x se destacam muito. Principalmente no Expert RAW, eu consigo fazer fotografias em 50 megapixels RAW com a 1x e com a 5x, que me dão resultados realmente incríveis, que se destacam da 3x e da 0.6x. Então sempre que eu posso, eu tento utilizar ou a câmera principal ou a 5x, mas eu não sou preconceituoso, eu utilizo também a 3x e a ultra grande angular, a 0.6x, porque tem situações em que elas são necessárias e elas vão realmente dar o melhor resultado, mesmo que a ferramenta ali, que a câmera e lente não sejam as melhores do dispositivo. Dica número 6 é sobre fotografia de longa exposição, e é a dica que eu considero fundamental para ter esse portfólio incrível que eu consegui com o S24 Ultra nesta viagem. A fotografia de longa exposição, ela tenta mostrar movimento onde você não consegue ver movimento normalmente com os seus olhos nus. Ela consegue fazer o movimento das nuvens ficar borrado, da água ficar borrado, do vento nas folhas ficar borrado. Ela consegue gerar uma fotografia um pouco surreal, assim, que você não consegue ver com o seu olho. E para isso você vai precisar de longas exposições, 2, 10, até 30 segundos a gente consegue fazer aqui no S24 Ultra. E aí, para você fazer fotografias de 30 segundos, você vai precisar que a câmera fique num tripé. Com isso você não vai tremer a câmera aqui, ó, segurando, porque é impossível alguém conseguir segurar uma câmera fixa, firme, durante 30 segundos e não ficar com a fotografia borrada, certo? Eu recomendo o tripé que eu utilizei na viagem, que é o tripé da KNF Concept, vou deixar o link aqui na descrição, e eu usei os filtros ND. Você vai precisar dos filtros ND que são acoplados na frente das lentes aqui, junto com o case deles, certo? Tem um case que vai ao redor do smartphone aqui, que aí você consegue botar os filtros que cortam a quantidade de luz que chega no sensor. Como a sua lente aqui ela não tem controle de diafragma, você não consegue abrir e fechar o diafragma da lente, você precisa do filtro ND ali, porque chega muita luz durante o dia e aí você não consegue fazer a longa exposição. Vai ter o link para tudo isso aí aqui embaixo para você ir lá e conferir. O S24 Ultra tem um modo de ND interno e ele é muito bom se você quiser fazer exposições de até um segundo e meio, ele vai muito bem. Acima disso, acaba estourando a imagem. Se você tem um rio, por exemplo, ali com água fluindo e você quer fazer essa água aparecer com movimento, você consegue com esse filtro ND interno. Eu fiz alguns casos assim que funcionou muito bem. Eu fiz inclusive com o celular na mão, então ele estabiliza muito bem para você não ficar com a câmera tremida. Recomendo você fazer várias fotos para ter certeza que você vai ter pelo menos uma nítida. Agora, se você quiser o movimento das nuvens, por exemplo, como eu tive aí em algumas fotografias, aí você precisa do filtro ND, que vai te permitir fazer até 30 segundos de exposição, certo? Com o filtro ND interno aqui você não vai conseguir uma foto legal, porque vai ficar tudo estourado. Ele não consegue fazer essa foto em 30 segundos. A dica número 7 é sobre a edição. E a edição é fundamental para você ter bons resultados. Eu não estou falando aqui de você transformar, botar elementos que não existiam e fazer um céu verde em vez de azul. Eu estou falando de você tentar aproximar o que os seus olhos viram lá na hora ao que está na fotografia. Porque, principalmente se você fotografa em RAW, o arquivo vem bem acinzentado, bem sem contraste, para você realmente poder trabalhar
com ele na edição. Você tem que tirar um tempinho ali para fazer um trabalho de edição. E eu consideraria que várias fotos aí eu, digamos, salvei na edição porque a foto original era pouco contrastada, não tinha muita cor, a composição não estava muito legal, eu dei uma endireitada nela. Eu tento tornar ela mais agradável, como eu vi com o meu olho. Não dá para você pensar que as fotos vão ficar incríveis direto do celular, elas ficam às vezes, mas muitas vezes você precisa de um tempinho ali na edição. Para isso eu recomendo o Lightroom. Existe o Lightroom grátis aqui no smartphone, que você não paga nada, ele limita ali algumas ferramentas, mas dá para você editar muita coisa mesmo nessa versão grátis aqui no seu smartphone. Então aprenda edição de fotografia, é muito importante para você ter bons resultados. No curso que eu estou lançando dentro de 1 mês ou 2 meses, vai ter aulas de edição. Inclusive, quando eu lançar, eu vou botar aqui na descrição para você ir lá e dar uma conferida. Dica número 8. Tenha paciência para aguardar o momento mais oportuno para fazer sua foto. Eu tava lá em Nice, galera, e tinha uma composição bem interessante com os prédios, com o céu, assim, bem bonita. E eu brinquei assim com a minha mãe, que foi comigo na viagem. Pô, seria muito legal se passasse uma Ferrari agora para eu fazer essa foto, né? Ia ficar muito bom. Deu 10, 20 segundos, passou uma Ferrari, cara. E aí eu fiz a foto com a Ferrari e ficou uma foto super legal, ficou bonita, o enquadramento, assim, com os prédios meio italianos, parece com o carro italiano ali passando a Ferrari vermelha. É uma foto que só funcionaria se tivesse um carro legal ali passando na estrada. Tornou a foto interessante, realmente, que se eu não tivesse aguardado o momento oportuno, eu não teria conseguido. Mesma coisa com vida selvagem, que você quer, por exemplo, o passarinho voando e não quer ele só parado ali. Você tem que muitas vezes ter paciência pro barquinho passar embaixo da ponte para você fotografar com ele. Você tem que olhar os elementos que estão compondo aquele cenário e tentar entender o movimento deles, onde que eles vão se cruzar, quando que vai ser o momento melhor para você alinhar aqueles elementos. Então isso, além de ser um fator de observação, ele é um fator de paciência, de você esperar os elementos se alinharem da melhor forma para você fazer a fotografia. Muitas vezes a gente não tem esse tempo disponível para ficar guardando ali, mas é o ideal, é você ter essa paciência para aguardar esses elementos se alinharem e você conseguir fazer uma foto bonita. Teve uma fotografia ali de um aquário que eu fiz e eu queria pegar o peixe em destaque. Eu tive que fazer várias fotografias até que eu achasse que o peixe ficou centralizado, ficou bonito ali na fotografia, e isso fez a fotografia se tornar interessante. Se fosse só a foto do aquário ali com os corais, não ia ficar tão bonito quanto o peixe ali aparecendo, certo? Teve vários casos, outros casos aí que eu fotografei o momento oportuno. Foi uma questão de paciência e aguardar os elementos se alinharem e entender a paisagem que estava se formando na minha frente para fazer essa foto ficar interessante. Dica número 9 é aprenda a utilizar o Expert RAW, e para isso tem um vídeo dedicado de eu utilizando o Expert RAW aqui no S24 Ultra, que é uma ferramenta super potente em que você tem um arquivo muito bom de RAW aqui com o S24 Ultra principalmente, que vai te dar muita flexibilidade na edição. Como eu falei para vocês, a edição é fundamental. Ele vai conseguir recuperar os realces, você vai ter aquela fotografia que está aparecendo o céu muito claro e as sombras escuras, você vai conseguir equilibrar isso sem ficar nada subexposto ou super exposto. O Expert RAW, junto com o S23 Ultra, principalmente o S24 Ultra, conseguem absurdos, certo? Absurdos realmente. Parece uma câmera profissional você fotografando com esse dispositivo. Então você tem que aprender a utilizar o Expert RAW. Dica número 10. Busque o minimalismo nas suas fotografias. O que significa buscar o minimalismo? É tentar ir no caminho contrário do que a maioria faz. A maioria vê aquela cena linda e quer enquadrar tudo que ela está vendo com seus olhos. Você deve buscar o minimalismo. Tentar botar poucos elementos na sua fotografia, elementos que façam sentido aparecerem juntos ali. Não tentar ter a mesma visão que você tem com o seu olho. Na fotografia, aquela imersão que você tem naquela paisagem dificilmente vai ser passada para quem está vendo a fotografia. É muito mais interessante você focar em elementos que te chamaram a atenção do que tentar enquadrar toda a paisagem. E para você fazer isso, é muito interessante você utilizar lentes mais teleobjetivas, que dão um ângulo de visão mais fechado, certo? Então ele vai te dar um ângulo de visão mais fechadinho em vez de um ângulo super aberto, e com isso você vai reduzir a quantidade de elementos que estão na sua fotografia. Você tem uma paisagem super bonita ali, por exemplo, como eu tinha ali uma cadeia de montanhas gigantesca para todos os lados, eu escolhi um conjunto de montanhas que se alinhavam e formavam como se fosse um fio condutor assim na paisagem, certo? Bem fechadinho nela. É uma foto muito mais interessante do que eu mostrar toda a paisagem
que a pessoa que vai ver vai dizer, tá, o que é essa fotografia? Eu não tô entendendo, assim, tem muitos elementos, eu nem sei para o que olhar aqui, não faz sentido. E é claro que existem situações em que você quer enquadrar tudo, mas isso será a próxima dica. Dica número 11, aprenda a utilizar a sua ultra grande angular. E olha, se tem uma lente difícil de você conseguir utilizar, é a ultra grande angular. Como eu falei, normalmente quando você quer enquadrar tudo, fica uma foto muito pouco interessante, que ninguém quer ver, que você não vê nada de interessante ali, que vai dizer, nossa, que foto incrível. Então, para você masterizar o uso da ultra grande angular é muito difícil. O primeiro fator é você não utilizá-la toda hora. Como eu falei, a tentação é sempre tentar enquadrar o máximo possível. Você tem que fugir disso. E tem situações que você quer enquadrar tudo? Tem. Vou mostrar algumas para vocês aí, principalmente em catedrais, que eu queria mostrar toda a imensidão da catedral de uma forma simétrica, mostrar a perfeição das linhas. Para esse tipo de fotografia, a ultra grande angular é perfeita. Ela realmente gera fotografias muito interessantes, muito bonitas, que você não conseguiria com uma lente mais fechada. Você poderia fazer também fotos de detalhes ali da igreja, das esculturas, das pinturas, claro, pode ser interessante, mas a ultra grande angular para esse tipo de fotografia é espetacular. Outra situação que a ultra grande angular é muito interessante é quando você quer destacar o primeiro plano. Às vezes você tem um primeiro plano e uma cena principal que você quer mostrar, que você precisa da cobertura da ultra grande angular para mostrar. Normalmente, quando você usa a ultra grande angular para destacar o primeiro plano, boa parte da fotografia vai ser o primeiro plano, porque uma característica da ultra grande angular é que o que está longe da lente se torna ainda mais longe nela. E o que está próximo se torna mais próximo ainda. Se você tem um elemento aqui bem próximo e você quer mostrar aquele elemento mais no fundo, o elemento no fundo vai ficar pequenininho e o elemento na frente se torna predominante na fotografia. Então nesse cenário também é muito difícil fazer o uso da ultra grande angular. Você tem que fazer um equilíbrio entre primeiro plano e segundo plano ali que você quer mostrar, certo? É difícil, mas ele é recomendado em algumas situações, como vocês estão vendo aí em algumas fotos que eu utilizei ele, que fica interessante. Realmente é uma fotografia interessante que você consegue dessa forma. E a dica número 12 e a dica mais importante desse vídeo é uma máxima da fotografia. A melhor câmera é a câmera que você tem com você sempre. E por que essa máxima fez tanto sentido para mim nesta viagem? Eu observei que o celular, eu tô sempre com ele. Mesmo que eu fosse levar uma câmera profissional comigo, ia ter momentos que eu não ia querer tirar ela da mochila, porque eu ia estar com ela na mochila. É mais cansativo, é mais pesado, tem que levar mais bateria, tem que levar acessórios para ela, tem que ficar trocando de lentes. Aqui, como eu disse, eu tenho 4 lentes. Eu ia precisar de pelo menos 2 ou 3 lentes na Sony para ter essas distâncias focais que eu tenho aqui. Ia ser muito peso nas costas, ia ser cansativo, ia ter dias que eu não ia querer nem levar. Eu ia dizer, a luz tá meio ruim, nem vou levar hoje. E eu consegui excelentes fotos com luz ruim também, com o S24 Ultra. A máxima de você ter a câmera sempre com você é espetacular para um smartphone. E ter um smartphone tão capaz quanto esse, que você faz fotografia em RAW, em 50 megapixels, com a câmera 1x e 5x, e ainda tem mais 2 lentes, é difícil você justificar levar outra câmera que não é essa para uma viagem. Se levar uma câmera profissional, vai te tornar mais lento, vai ser mais cansativo, você não vai levar todos os dias, você não vai levar tantas lentes quanto você tem aqui. Realmente a melhor ferramenta para você fazer fotografia de viagem é um smartphone. Mesmo profissionalmente, eu já enviei 10 fotografias que eu fiz aqui com o S24 Ultra para o Shutterstock, que eu vou vender essas fotografias, vai ficar lá para sempre sendo vendida. Então é uma ferramenta muito legal para você levar na sua viagem, para você levar nos seus trabalhos. Eu faço muito making off também com o S24 Ultra. O seu smartphone é a câmera que está sempre com você e a câmera que está sempre com você é a melhor câmera. Aqui entre nós eu não fiz só fotografia com o S24 Ultra, eu fiz fotografia e vídeo também com esse óculos, tá? Na viagem. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, fica ligado.